Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde e da saúde mental. E você sabe, porque você nos acompanha, que há um bom tempo nós temos discutido aí várias temáticas ligadas ao universo da saúde. Já trouxemos médicos oncologistas, já trouxemos psicólogos, já trouxemos até administradores de empresas para falar sobre saúde, né? Saúde organizacional, né? Relacional, dentro do ambiente de trabalho. E hoje trouxemos aqui um filósofo para dar a visão da filosofia, ou uma das visões, né, da filosofia a respeito desse universo. Como que a filosofia entende a saúde, como é que a filosofia lê a história da saúde, né, aí ao longo da caminhada que a humanidade já fez, desde quando começou a se preocupar com saúde. Quem é que está aqui conosco? O Paulo Irineu Barreto Fernandes. Ele é filósofo e professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Paulo, obrigado por estar aqui conosco para trazer essa maravilhosa contribuição que a filosofia dá, né, a tudo que existe no universo, né, a leitura dela. Ok, Léo, sou eu que agradeço o convite a você, a equipe, agradeço a todos que estão assistindo ao programa e espero que a gente tenha aqui um bom bate-papo, uma boa conversa sobre o tema. E vamos começar já perguntando, qual é a grande contribuição que a filosofia pode dar às pessoas que se interessam por essa temática? A primeira coisa que a gente pode fazer é voltar no tempo. Falar do que há em comum entre filosofia e as questões voltadas para a saúde. A gente tem uma tendência a associar a saúde com a medicina, o que está certo, né? Mas a saúde tem uma questão mais ampla, porque saúde é saúde do corpo, da alma, da sociedade, do entorno, né? Então é um tema um pouco mais amplo. O que isso tem a ver com a filosofia? A origem é comum. Se a gente voltar lá nos clássicos, na Grécia Antiga, nós vamos perceber que a origem da filosofia está próxima à origem da própria medicina e das questões ligadas à saúde. Correspondia, por exemplo, à filosofia uma espécie de saúde da alma, do espírito, do pensamento. E a medicina, naquela época ainda não tão quanto ciência como hoje, né, mas já se ocupava com a saúde do corpo. Então esse ponto, que é inicial, é importante dizer, é o ponto comum que ambas têm de origem, as preocupações com a saúde e o próprio pensamento humano racional. Você está falando em alma, em corpo, vamos entender melhor junto ao telespectador, porque a filosofia, quando ela desperta também se perguntando quem somos nós, qual o sentido de estarmos aqui, e isso passava pela preocupação, a curiosidade em relação ao que move o corpo. Exatamente. Os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, eles desenvolveram um pensamento que buscava a compreensão do ser humano, não é? Mas, num primeiro momento, a compreensão do próprio universo. E aí, para isso, eu preciso, então, conservar o quê? Conservar tanto a minha capacidade intelectual, pensamento, quanto o corpo. A cultura greco-romana, já que a gente está pegando esse início, é claro que a gente vai desenvolver isso ao longo da história, a gente vai falar um pouco dessas concepções de saúde, filosofia nos momentos históricos, mas no início ela está muito centrada nessa ideia de equilíbrio. Isso é um ponto muito interessante dos gregos clássicos. Eles são a única, ou talvez uma das poucas culturas que privilegiavam o equilíbrio no ponto de vista do corpo e da alma. Por exemplo, na Grécia Antiga, tanto o atleta era bem visto, né, era respeitado porque tinha um corpo, digamos assim, saudável, como também o filósofo, que cuidava do seu pensamento no sentido a questão ética, do comportamento. Então, esse equilíbrio é o que pautava as questões de saúde no início. Falando de forma mais prática, a gente pode dizer o seguinte, que a medicina nasce com Hipócrates, né, e essas questões de saúde. É claro que existiam culturas anteriores que já trabalhavam essa questão, muito ligada com o mito, muito ligada com a crença, com a relação com o divino, não é? A gente pegar no ponto de vista mais estritamente racional, isso começa com Hipócrates, que inclusive é a ele que nós temos aí toda uma homenagem à medicina, com o próprio juramento de Hipócrates que todo o médico, todo aquele que cuida de saúde tem que fazer, né? Não se sabe realmente se o juramento é dele, um texto dele, ou se é posterior em homenagem. Mas toda colação de grau, os novos médicos, por exemplo, prestam essa homenagem jurando, né? E o que tem de interessante, mais interessante? Porque o que ele trabalhava? Com os conceitos de eucrasia e discrasia. A gente pode dizer que a separação entre doença e saúde começa aí, né? Crasia é uma espécie de autocrítica, de atenção a si mesmo. A eucrasia seria para nós hoje, então, a saúde. Saúde, para Hipócrates, é eucrasia, ou seja, é o cuidado consigo mesmo, né? E discrasia é a falta desse cuidado. Então, os gregos trabalhavam muito a noção de equilíbrio. Importante pensar isso aí. E logo depois você vem
tem Aristóteles, que é o primeiro a fazer realmente textos ligados com essa questão. E aí ele fala o quê? Ele associa o equilíbrio à moderação. A moderação nos hábitos, no alimento, essa ponderação no desejo, a educação do desejo. Não é? Então, vejam bem, nós falamos ainda, por enquanto, da saúde voltada para a questão individual do ser humano, e depois a gente vai ampliando isso mais. É claro que, com o passar do tempo, nós temos essa concepção muitas vezes modificada. Sim. Né? Mas é interessante perceber, Paulo, que nos primórdios mesmo, e aí nós estamos falando quando? Nós estamos falando em aproximadamente... Cerca de 4 séculos antes de Cristo, quando começa, né, essa concepção de necessidade de equilíbrio própria da filosofia grega, da medicina grega que começa a surgir com Hipócrates, né? Isso é mais ou menos assim, 3, 4 séculos antes de Cristo. Então, 3, 4 séculos antes de Cristo, nós estamos aproximadamente há 2.400 anos atrás, e é interessante perceber que algumas das discussões que ainda hoje são pertinentes, tipo moderação, né? Quando se fala em saúde, quando se fala em equilíbrio, ainda hoje, né? Beba com moderação, pratique exercícios, né? Busque o equilíbrio entre a satisfação dos prazeres, mas também a preocupação com o corpo, com o equilíbrio do corpo. Essas questões já estavam, elas presentes. Nasceram, na verdade, né? Há 2.400 anos atrás. E até completando essa ideia de eucrasia, discrasia, é importante também outro conceito, que é o conceito de acrasia. O que seria? A vontade e a liberdade humana determinam o seu agir. Então, a gente vê é muito comum a pessoa falar assim, eu vou passar a cuidar da minha saúde, né? Eu vou procurar me alimentar melhor, né? Ter uma vida mais saudável do ponto de vista de relacionamentos e tal. Mas assim, a gente está sempre protelando. O que será que acontece? Né? Então, o que é a acrasia? É essa fraqueza da vontade. Eu não consegui educar o meu desejo. Eu fico seduzido por tudo aquilo que acaba interferindo e de forma negativa no meu dia a dia, no meu comportamento comigo mesmo, com os outros. Né? E aí, para aliviar muitas vezes essa tensão, eu vou então criando maus hábitos. Né? Isso, é interessante pensar isso aí, porque nós dizemos hoje, né, 2.500 anos depois, mas questões como essa estão muito presentes. Né? Talvez a gente desconheça os termos, assim, ao longo do tempo vão se perdendo, mas é justamente isso que acontece. Para mim poder fazer então essa revisão, falar agora eu vou cuidar melhor da minha saúde, no sentido mais amplo, eu preciso então dessa vontade. Sim, tem uma outra questão também, que aí a psicologia, e eu como psicólogo gosto de fazer essa colocação, porque as pessoas podem buscar orientações em relação a isso lá no consultório com o psicólogo. Uma das características, aí, uma das possibilidades de o ser humano procrastinar, que é, você diz, protelar, né? O procrastinar, deixar para depois. E tem gente que deixa tudo para depois, inclusive cuidar da própria saúde. Mas no próximo bloco, que a gente está encerrando esse bloco, eu quero que a gente volte a falar sobre a relação com a divindade. Tá? Porque depois nós vamos cair no cientificismo puro também, que é outro extremo. E tem as questões da modernidade, separação corpo e alma, que é um outro contexto já. Legal. Né? No próximo bloco a gente fala sobre isso. Voltamos logo falando sobre divindade, saúde e cientificismo também. Nos aguarde. Sabe que dia hoje? É dia de aproveitar na Depil. Faça seu tratamento e fique com a pele lisinha e bonita. Você não gasta quase nada. Apenas R$ 385. Ligue já e marque sua sessão. Filmes que marcaram época e impactaram uma geração. As melhores séries proporcionando uma viagem no tempo, trazendo recordações inesquecíveis. Só aqui no canal da gente você confere luz, câmera e emoção. De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o filósofo Paulo Irineu, que é professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e está discutindo conosco a visão da filosofia, né? A contribuição da filosofia para esse universo da saúde. O Fale Mais Sobre Isso é um programa voltado ao universo da saúde. Eu sou psicólogo e trago pessoas que queiram contribuir e enriquecer, Paulo. Na verdade, é enriquecer a discussão. Legal. Porque é muito comum a gente ver discussões rápidas, superficiais, curtas. E eu acho legal a gente dar um tempo para se debater, para trocar ideias, né? Aprofundar. E vamos aprofundar agora, porque a gente voltou lá 2.500 anos atrás. Os filósofos, os primeiros aí a se preocuparem com a questão da saúde. E, no início, havia uma relação muito forte entre saúde e divindade, saúde e espiritualidade. O que você acha? Sim, as pessoas buscavam respostas, vamos pensar num contexto pré-razão no sentido grego, né? Do pensamento filosófico. E ainda isso é comum hoje. As pessoas buscam respostas, muitas vezes, na natureza. Sim. A natureza, ela dá
todo o contexto, ela dá, digamos assim, a doença, entre aspas, né, o mal, porque seria um mau relacionamento com a natureza, tanto a minha natureza quanto ao meu redor, mas ela também dá a cura. Então, as civilizações antigas, e ainda hoje muitas, elas consideram esse aspecto, né, da crença, da divindade, do milagre. Não é? Por exemplo, tanto é que uma questão interessante é que muitas vezes, quando a própria medicina ela determina que não há cura para determinado processo, né, de patologia, e essa cura vem por outros princípios, ou de outra maneira, muitas vezes ligada com a crença, né, isso tem um valor também já social. Né? Tanto é, por exemplo, que os santos, eles são santos muitas vezes porque comprovou-se que fizeram atos como esse. Né? E eu acho que é interessante também, Léo, a gente apresentar assim, como um panorama histórico desse processo. A gente falou lá da questão do equilíbrio no início, né, da corpo e alma, mas nem todos pensavam assim. Se a gente der um salto, permita-me fazer alguns saltos, até para uma questão mesmo, né, de síntese. Da Idade Antiga para a Idade Média, já não há mais essa relação tão equilibrada entre corpo e alma. A Idade Média é marcada pelas questões ligadas muitas vezes com a religião. Então você tem o quê? Você tem um privilégio da alma e o corpo colocado em segundo plano. Ou seja, por quê? Porque é a relação da alma com Deus que liberta. E em muitos casos extremos, o corpo passa a ser a sede do mal, né? Do pecado. Tanto é que existiam rituais em que as pessoas muitas vezes provocavam autoflagelação no sentido de liberar a sua alma. Então, na Idade Média, houve uma ênfase da alma, na questão da religiosidade. Exatamente. Mas aí não é difícil compreender, porque nas aulas de história, o telespectador vai lembrar que a gente sabe que há uma hegemonia da Igreja Católica. Isso, né? Todo esse contexto, então, faz com que a gente fala assim, os males do corpo, da carne. Né? Então, existe um peso muito grande assim, no sentido de enaltecer a alma e colocar o corpo como a sede do pecado. Você atender aos desejos do corpo de forma desmedida é você esquecer-se da espiritualidade, da alma. Com o fim da Idade Média... E que seria a origem dos problemas. Exatamente, porque aí você tem É claro que privilegiar a alma é importante, mas não em detrimento do corpo. Né? Com o começo da modernidade, você já tem a cisão, realmente a dicotomia tornada real entre corpo e alma. Atribui-se a Descartes, hoje muito criticado, mas é claro que existe algo muito importante nisto. Não é? Jamais faremos uma crítica irresponsável. É um pensador que marca um tempo, uma época, e tudo surge a partir daí. Não é? A medicina enquanto técnica, o próprio método, as especializações, as especialidades. Não é? Quando a medicina começa já a se tornar algo mais palpável, existem as especializações. Você não tem mais aquele médico que cuida... E falando especificamente da medicina, que é um caso, né, os médicos passam a cuidar de especialidades. Este vai cuidar do coração, né, aquele dos males ligados, por exemplo, com a psique, né, e aí tudo mais. Os ossos, o ortopedista. Tudo. Então você tem uma separação que foi importante e ainda é importante. Né? Mas chega um ponto em que ela começa a ser também criticada. Por quê? Porque em virtude da separação, da cisão, da dicotomia, você perde a noção do todo. E o todo, ele é a união das partes, ele não é a separação das partes. Não é? Separar é modificar o todo.